Vamos lá, gente. Bom dia para todo mundo. Na aula de hoje, né, como vocês já puderam bem ver aí, né, a gente vai prosseguir, né, a gente vai continuar falando sobre Revolução Russa, né, porque a apostila no módulo 12 ela aponta, né, que ainda é Revolução Russa, né? Mas aí eu falo por mim, eu particularmente não gosto de chamar o governo do Stalin, né, o período que Stalin teve no poder na União Soviética, como Revolução Russa em si ainda, né? Eu tendo a chamar a Revolução Russa só como um processo de 17, as duas revoluções, a de fevereiro, né, e a de outubro de 17, e até o governo do Stalin, ó, o governo do Lenin, né? Então, eu costumo apontar, né, e definir a Revolução Russa só como, né, até a morte do Lenin, né, e a partir daí não costumo mais chamar. Enfim, mas a apostila de vocês trabalha, né, então a gente vai definir, né, hoje o fim da Revolução Russa como um todo, tá? E aí a gente vai falar do regime stalinista. E aí, só para a gente voltar rapidamente no que a gente já comentou, rapidamente no que a gente já falou, né, na primeira aula sobre Revolução Russa, a gente falou, né, nela sobre os antecedentes para a Revolução, né? Então a gente falou lá sobre a situação da Rússia pré-revolucionária, a gente falou sobre o czarismo, falamos também, se eu não me engano, né, é porque já faz 2 aulas, né, e agora não vem certinho, a gente falou também sobre o Domingo Sangrento, a Revolução de 1905. Quando a gente passou para a segunda aula de Revolução Russa, né, a gente falou da Revolução de Outubro de 17, a gente falou daquela questão, né, do paz, pão e terra, que eram as teses de abril, a gente falou sobre a Guerra Civil Russa, né, e aí eu lembro que eu terminei a aula com vocês falando sobre, né, a morte, né, pelo menos coloquei, né, naquela aula lá, sobre a morte do Vladimir Lenin, né, o grande líder da Revolução Russa, o grande líder dos bolcheviques, né? Então a gente vai prosseguir, a gente vai continuar, né, a nossa temática de Revolução Russa a partir da morte, né, do Lenin, que a gente terminou na nossa última aula. E aí, então, vamos lá. Seguinte, em 1924, né, como eu já tinha colocado para vocês lá na nossa última aula, o Lenin ele vai morrer, né? Ele tem uma hemorragia cerebral, né, e ele morre por conta, né, dessa hemorragia cerebral aí. Assim que o Lenin morre, tá? Isso vai abrir uma disputa interna dentro do Partido Comunista, dentro do PC. Então, eu coloquei ali, como vocês podem bem ver, que em 1924 há um acirramento das disputas internas dentro do Partido Comunista, né? Se é interna, já é dentro, né? As disputas internas no Partido Comunista. Da onde que vinha essa disputa em si, tá? Entre essas duas figuras aí que vocês podem bem ver na tela de vocês. Do lado esquerdo, como vocês estão vendo aí, Leon Trotsky, e do lado direito, né, Joseph Stalin, tá? Se a gente for pensar do ponto de vista, né, de uma transição natural, ou seja,
de quem seria, né, um líder natural para a União Soviética pós-morte do Lenin, tá? A gente pensaria na figura do Trotsky. Tá? Por que a gente pensaria na figura do Trotsky? O Trotsky, né, ele já era considerado um herdeiro natural, né, um herdeiro político natural do Lenin, tá? E tinham duas coisas que eram, tinha uma coisa que era extremamente importante. O Trotsky, ele foi o grande comandante, ele foi o grande líder do Exército Vermelho, né, na Guerra Civil Russa. Então, ele já tinha uma história, né, bem estabelecida dentro do Partido Comunista Soviético. No entanto, por mais que ele tivesse essa sua história estabelecida por ser o grande comandante, por ser o grande líder, né, do Exército Vermelho na Guerra Civil, ele era visto com muita desconfiança, né, por parte de diversos setores do Partido Comunista Soviético, porque ele fazia diversas críticas ao Partido Comunista, né? Então, muitas coisas que ele não concordava ou que ele achava que aquilo ali era extremamente errado, ele fazia críticas públicas ao Partido Comunista. E aí, muitas pessoas viam aquilo com muita desconfiança de que isso poderia gerar uma instabilidade, né, para o governo, mesmo antes da morte do Lenin, tá? Então, o Trotsky, né, ele foi o líder do Exército Vermelho, né, ele era considerado herdeiro natural do Lenin por conta disso, porém ele era visto com muita desconfiança, né? Já do outro lado, como vocês estão vendo aí, tinha a figura do Joseph Stalin, tá? O Stalin, ele era um burocrata, tá? Então o Stalin, ele não tinha, né, a mesma fama, a mesma força política que o Trotsky tinha, tá? Ele ficava, né, mais nos centros, né, de burocracia, mais nos centros administrativos do Partido Comunista. Então ele não era tão conhecido assim, beleza? Porém, o que pesava para o lado do Stalin, tá? Em contraposição ao Trotsky? O Stalin, ele era um bolchevique de longa data, tá? Então o Stalin, ele dentro lembra do Partido Operário Social Democrata Russo, que eu falei com vocês, o Stalin, ele sempre foi bolchevique. O Trotsky, eu cheguei a comentar com vocês em alguma aula, mas se eu não comentei, eu comento agora, né? O Trotsky, antes dele, né, se aproximar fortemente do Lenin, né, o Trotsky, ele era menchevique. Então, em algum momento da vida política dele, ele era menchevique, mas após a Revolução de Fevereiro, né, ele foi para os lados dos bolcheviques, passou a concordar com os bolcheviques. Então, cada um tinha algumas características. Trotsky era visto como o herdeiro natural de Lenin, porém o Stalin, né, não tinha desconfianças em relação a ele, por ele sempre ter sido bolchevique, né, por ele não tecer críticas, né, aos bolcheviques e ao Partido Comunista como um todo. Então, cada um tinha essas suas características. No entanto, a característica que mais diferenciava os dois era de como se iria fazer o socialismo em si, né? De que forma você iria implementar o socialismo em si. E aí, né, eu coloquei ali o ponto central para cada um deles. O Trotsky, ele defendia uma ideia de uma revolução mundial, tá? Já o Stalin, ele defendia uma ideia de um socialismo em um só país. Como assim? Vamos diferenciar esses dois. O Trotsky, ele chegava e falava o seguinte, ó, para a gente conseguir os nossos objetivos, ou seja, para a gente consolidar o socialismo, para a gente consolidar a Revolução Francesa, a gente tem que fazer uma revolução mundial. Então, a gente está defendendo aqui, né, a gente tem que defender a partir daqui, né, a expansão do socialismo pelo mundo. É dessa forma que a gente vai consolidar, né, o socialismo, a Revolução Russa que a gente iniciou lá em 17. Já o Trotsky, o Stalin, perdão, ele defendia uma ideia totalmente contrária.
ele era totalmente contrário, ele tinha uma oposição muito forte na ideia de uma revolução mundial. Não, ele falava que devia se fazer uma revolução interna, que devia se consolidar o socialismo na União Soviética. Por isso, a grande frase que vai marcar a ideologia, a teoria do Stalin é o socialismo em um só país. Então, repara, logo após a morte do Lenin, né, a gente vai observar que dois projetos de consolidação do socialismo vão se fazer presente na União Soviética. Até aqui, gente, tudo tranquilo? Ficou alguma dúvida? Posso prosseguir? Sinalizem aí para mim no chat. Beleza, então vamos lá. E aí, tranquilo. Lenin morreu. Lenin morre em 24. E aí, como que a gente vai começar a observar, né, essa disputa pelo poder? Qual é o grande problema? Em 1923, quando o Lenin ainda era morto, quando o Lenin ainda era vivo, né, o Stalin ele vai tecer uma série de críticas, né, ao Partido Comunista. Ele vai falar que o Partido Comunista ele está se perdendo, né, naquela ideia inicial, né, ou seja, nos ideais que eles tinham proposto, né, lá na Revolução de Outubro de 17. Então ele começa a fazer diversas críticas, que cada vez mais havia um afastamento do Partido Comunista, do governo, com a sociedade em si. Então estava fazendo cada vez mais um governo burocratizado, um governo, né, que não tinha o interesse de atender às pautas sociais, essas coisas como um todo. Então ele começa a fazer uma série de críticas ao Partido Comunista como um todo. E aí, em 24, né, o Stalin sobe ao poder, ele ganha esse conflito, tá, com o Trotsky, né? Lenin morre, e aquele conflito que eu falei ali, antes, no slide anterior, quem vai vencer é o Stalin. Não à toa, em 1925, tá? Eu não botei aí, mas eu vou falar para vocês. Em 1925, o Trotsky, ele é, né, expulso do Partido Comunista, tá? Então, após a subida do Stalin ao poder em 24, essa disputa ela fica cada vez mais clara, a ponto do Trotsky ele ser expulso do Partido Comunista. Em 27, né, o trotskismo, tá, ele é considerado incompatível à União Soviética. Então, toda aquela ideia do socialismo a partir da visão de Trotsky é considerado incompatível à União Soviética, tá? Não só à União Soviética, mas a todos os partidos comunistas do mundo, tá? Por quê? Antigamente, é que eu dei mole, eu não botei isso, podia ter colocado, né? Só a título de curiosidade para vocês, obviamente. No Brasil existia o Partido Comunista, né? Na época era PC, seção Brasil, ou seja, Partido Comunista, seção Brasil. Por quê? Qualquer partido comunista no mundo, oficial, um partido comunista oficial, para ele existir, ele precisava pedir autorização à União Soviética, que era a sede do Partido Comunista. Então, quero fazer um Partido Comunista oficial na Argentina. Eu tinha que pedir autorização lá ao Partido Comunista Soviético, e aí, se eles me autorizassem, eu faria lá na Argentina. E aí seria PC, seção Argentina. E aí eu lembro através de pesquisa, obviamente, né, porque não era nascido ainda, que nessa época, lá por volta dos anos 20, dos anos 30, para alguém, tá, fazer parte do Partido Comunista Brasileiro, né, Partido Comunista Seção Brasil, ele não podia ter nenhuma ligação com o trotskismo, né? Então não podia aderir a nenhuma ideia do Trotsky. O Trotsky ele passou a ser considerada persona não grata, né, dentro do Partido Comunista, dentro da União Soviética como um todo. Não à toa, a gente começa a observar que após o ano de 1927,
principalmente, né, começam algumas coisas, né, interessantes, bem engraçadas na União Soviética como um todo. Né? Hoje, por exemplo, né, a gente consegue fazer, né, quem é especialista, né, a galera que gosta de Instagram pra caramba é muito especialista nisso, hoje a gente consegue fazer edição de imagem, né, através do celular. Né? Tem um aplicativo aí, Adobe Lightroom, não sei o nome, sei lá. Enfim, mas uma conhecida minha estava falando que eu uso esse aplicativo para fazer várias edições de imagem, que ele é extremamente importante para quem quer ser blogueirinho, né? E aí, falou que existe isso. Porém, a questão da edição de imagem, tá? Ela não é recente não, gente. A gente pode começar a pensar em edição de imagem lá na União Soviética dos anos 30, tá? Por isso, eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, tá? E aí, nessas imagens, a gente vai fazer como se fosse, né, o jogo do um erro, tá? Eu vou mostrar a primeira imagem, vocês observem essa primeira imagem aí. E aí, eu vou mudar e eu quero que vocês descubram onde está o erro, né? Onde está a diferença dessa imagem. E aí vocês coloquem aí para mim no chat, tá? Vamos lá. A primeira imagem é essa daqui. Estão observando? Né? Vou dar 20 segundinhos para vocês observarem a imagem, tá? Reparem aí na imagem, por favor. Esse aí, eu vou falar o título da imagem, tá bom, gente? Essa imagem é um discurso do Lenin em frente ao Teatro Bolshoi, tá? Então, o Lenin, né, é esse cara aqui, né, que está lá na parte mais alta da imagem, ele está discursando, tranquilo? Observaram a imagem aí, vou passar. Por favor, sinalizem para mim se vocês acharem onde está a diferença dessa imagem, tá? Vocês vão ver que a imagem está um pouco diferente na coloração, essas coisas, mas observem quais são as diferenças na imagem em si. E aí, gente? Olha, essa é a nova imagem, mudei, né? Vocês reparem que ela está um pouco mais distante, né? Mas vocês conseguem me dizer onde está a diferença dessa imagem aí? Sumiu aquele moço ali do lado da caixa. Do lado da caixa, né? O guarda do lado que estamos falando aqui também. Beleza, né? Tranquilo. Então já matou a diferença aí, tá? Vamos agora para a próxima imagem. Estamos olhando essa próxima imagem aí, né? Agora vamos mudar a imagem, tá bom, gente? Vamos lá. Mudando a imagem. Qual a diferença aí nessa? Sumiu o moço também. Sumiu Tava ali do lado daquele. Sumiu o cara do lado, né? De novo, né? E aí, sabe quem é essa galera? Sabe quem é essa galera? Não. Sabe quem é esse cara que está sumindo das imagens? Nada mais, nada menos que Trotsky. Nas duas imagens, quem desapareceu foi Leon Trotsky, né? O Trotsky ter desaparecido das imagens não é à toa, gente, tá? Foi um projeto muito bem pensado. O governo do Stalin, o Stalin, tá? Ele começou a organizar, tá? Toda uma campanha para tentar apagar o Trotsky da história da União Soviética. Então, ele fez todo um projeto de edição de imagens, tá? Para apagar o Trotsky da história da União Soviética. Tá? Então, essa questão é justamente isso. Então, repara, o Trotsky ele foi colocado, né, como uma pessoa não grata, tá? E aí, o grande objetivo para tentar destruir a imagem, né, do Trotsky em relação à sociedade como um toda foi começar a apagar ele, né, da história da União Soviética. Então, nessa primeira imagem, o guardinha ali do lado era o Trotsky, né, e quem estava do lado da imagem, né, do Lenin, quem estava do lado do Lenin na outra imagem também era o Trotsky. Ou seja, ele queria destruir toda aquela história de que o Trotsky era o herdeiro natural do Lenin. Não, ele não queria fazer isso. Ele queria, de fato, a partir de agora, implementar aquele projeto da qual ele tinha de fazer uma revolução interna, de fazer a revolução em um só país. Né? Nesse momento, inclusive, após o Stalin ser considerado, o Trotsky ser considerado persona não grata, o Trotsky, né, ele já tinha
fugido, ele já tinha se exilado, né, em outros locais, né, para fugir da perseguição política que acontecia dentro da União Soviética como um todo. Inclusive, na história, há diversos relatos, né, de fofoca, né? Há diversas fofocas de que supostamente ele teria tido algum caso com a Frida Kahlo, mas não, tá? Nunca foi comprovado e oficialmente isso nunca existiu, né? Isso é a fofoca mesmo, de que ele tinha tido algum caso com a Frida Kahlo. Porém, eles eram conhecidos, eles eram amigos, né? As famílias deles eram amigos. E aí, o Trotsky, ele foi assassinado em 1940 no México, tá? Mas essa fofoca aí não repassa porque não é verdade, tá bom, gente? Eu só estou falando porque em algum momento, talvez, quando vocês forem pesquisar sobre isso, pode vir alguma coisa, né? Porém, não tem nada disso, eles não tiveram relacionamento, nem nada. Mas eles eram conhecidos, eles eram amigos, né? E aí, em 1940, o Trotsky ele foi assassinado no México, né? E falam, né? Isso, assim, eu particularmente nunca vi nada comprovando efetivamente, né? Que foi a mão do Stalin que mandou matar o Trotsky, né? Isso eu não posso confirmar para ninguém, porque eu nunca vi nenhuma confirmação em relação a isso, né? Mais uma fofoca que eu estou passando aqui. Essa aula está sendo quase um programa de fofoca, né? Mas vamos lá, gente, prosseguindo. Enfim, né? Então, o que se queria se buscar aqui, né? O que o Stalin queria buscar era de tentar apagar, né, o Trotsky da história da União Soviética em si. E aí, beleza. Trotsky chegou ao poder. Stalin chegou ao poder. Quando Stalin chega ao poder, ele vai começar a implementar um projeto, tá, de União Soviética, um projeto de socialismo que ele buscava, né, desde a da morte do Lenin. E aí, isso vai se fazer presente no ano de 1928, tá? Quando o Stalin ele vai acabar com a NEP. Lembram que a NEP, Nova Política Econômica, aquele plano econômico do Lenin que buscava dar um passo para trás para dar dois à frente. Então, permitia, né, a entrada de investimento estrangeiro, a possibilidade da existência de pequenos comércios, de pequenas propriedades privadas, para fazer com que o socialismo se desenvolvesse. Em 28, o Stalin fala o seguinte, ó, já deu, né? O objetivo da NEP já foi cumprido. Agora a gente precisa, de fato, implementar o socialismo direto na União Soviética. Por isso, a gente coloca aqui no ano de 1928 algo que a gente chama da grande virada, tá? Então, em 28, a grande virada. Quando o Stalin, ele acaba com a NEP, tá? E no lugar dela, vai fazer o plano quinquenal, tá? O que seria o plano quinquenal? Ou seja, a partir daquele momento, a economia da União Soviética, ela passa a ser uma economia planificada, tá? Ou seja, começa a planejar a economia de 5 em 5 anos, beleza? Então, eles começam a fazer justamente isso. E aí, o que a gente vai observar, tá? A gente vai observar justamente que, a partir desse momento, o Stalin ele vai dar um foco em alguns pontos da sua economia para desenvolver, né, como um todo. Então, ele vai focar em um processo de uma industrialização acelerada. No entanto, tá, essa industrialização acelerada vai ser, tá, pautada, vai ser uma industrialização baseada, tá, na interferência, não vou nem dizer interferência, no controle do Estado. Então, o Estado ele vai ser o grande agente de desenvolvimento da economia da União Soviética, principalmente pautada na questão da industrialização, tá? Então, uma industrialização acelerada, porém, feita pelas mãos do Estado. Segundo, vai ter a ideia de uma coletivização do campo, tá? E terceiro, ele vai criar metas econômicas, né, para a União Soviética conseguir se desenvolver. Geralmente, quando a gente está lá no nono ano, né, lá no ensino fundamental, saindo do ensino fundamental,
e aí a gente vai falar sobre crise de 29, né? E a gente pode até falar sobre ensino médio também, não tem problema nenhum. A gente coloca que o único ou um dos únicos países que não foram afetados pela crise de 29 foi a União Soviética. Sim. Né? Isso a gente pode pensar sim, porque a União Soviética, obviamente, ela foi afetada, tá? Só que ela não foi afetada da mesma forma que o restante do mundo foi. E por que ela não foi afetada da mesma forma? Porque ela já estava adotando ali, a partir do governo do Stalin, um plano quinquenal, uma economia planificada. Ou seja, né, é uma economia onde ela não está, né, dependente do livre mercado. O que acontecer com o livre mercado vai agir a economia. Não, porque o Estado ele está fazendo um planejamento. Então, dentro de um planejamento, há também já expectativas, né, ou um plano, né, um subplano, do que possa acontecer se tiver uma crise. Então, ele começa a adotar uma economia planificada ali. Só que, dessas 3 características que eu coloquei aí para vocês, tá? A primeira que eu vou colocar ali é em relação à coletivização do campo. Por quê? Assim que o Stalin chega ao poder, ele vai acabar com os kulaks, né? Eu cheguei a falar isso com vocês na aula, né? Em uma das aulas, pelo menos eu acredito que eu tenha falado isso, porque eu lembro que eu falei, né? O Stalin ele vai acabar com os kulaks. Tá? O que eram os kulaks? Foi feita uma reforma agrária lá no governo do Nicolau II, que criou pequenas propriedades agrícolas, né, para antigos camponeses que acabaram se tornando proprietários de terra. E aí agora o Stalin foi lá e acabou com os kulaks. No lugar, né, de todo e qualquer tipo de terra, ele estatizou as terras. Então não existia mais propriedade privada. Todas as terras elas eram do Estado, tá? E aí, no campo, o Stalin ele criou as kolkhozes, tá? O que eram as kolkhozes? As kolkhozes eram grandes fazendas, tá? Grandes pedaços de terra, na qual não havia um controle de uma pessoa só. A terra ela era coletiva, tá? Então havia uma grande cooperativa. Então pegava todos os camponeses daquela região, os camponeses iam trabalhar ali, eles faziam uma cooperativa, tá? Na qual tudo que eles produziam ali, tá? O lucro era dividido entre eles, os próprios camponeses e a União Soviética, porque a terra era da União Soviética, a terra era do Estado. O que acontecia ali era dos camponeses reorganizarem uma cooperativa, tá? Para, a partir dessa cooperativa, eles conseguirem produzir. Então, tudo que eles produziam, nas kolkhozes, tá? O lucro era dividido entre os camponeses e a União Soviética. Porém, além das kolkhozes, foi criada também as sovkhozes, tá? Então, kolkhozes e sovkhozes. Lucas, isso pode cair numa prova? Pode. Né? Pode cair no vestibular? Pode. Né? E aí, quando eu digo prova específica de vestibular, tá? Pode. Tá? Já caiu. Né? Não lembro agora qual, mas já caiu, eu lembro. Eu lembro que, se não me engano, foi o UERJ. Né? Se não me engano, não, o UERJ já caiu. Tá? E aí eu vou ter que lembrar, João, vai, para o vestibular vai. Né? Pode ser que cobre. Não é comum que se cobre isso, né? Mas eles cobram, tá? Então, kolkhozes eram terras onde havia existência de cooperativas, tá? E essas cooperativas de camponeses, o lucro do que se produziu ali era dividido entre camponeses e o Estado, que é a União Soviética. No entanto, existiam também as sovkhozes, tá? As sovkhozes eram terras, eram um campo, né, do governo, tá? Onde quem produzia lá, os camponeses que produziam lá, eram tidos como funcionários públicos, tá? Então eles trabalhavam para o governo. Então a terra ali não era dividida entre camponeses e Estado, não. Todos os que trabalhavam, todos que plantavam lá, eles plantavam para o Estado. Eram funcionários estatais, funcionários públicos. Então, todo o lucro ia
para o Estado soviético. Beleza até aqui? Alguma dúvida, gente? Sinalizem aí para mim, por favor. Beleza, então. Vamos prosseguir. Então, isso, tá, do plano quinquenal é na questão do campo. Agora, vamos pensar agora, tá, na questão da indústria como um todo. O seguinte, o que Stalin vai fazer na questão industrial? Ele vai controlar o Estado, vai controlar o processo de industrialização, tá? Porém, ele vai começar a voltar toda essa produção que era feita ali para uma produção mais interna. Então, ele não vai começar a focar numa produção externa para vender para fora. Não, vai focar mais na questão interna, para abastecer, né, a população interna como um todo. Só que, tá, essa produção ela não vai ser voltada, né, para uma venda de bens de consumo em larga escala. Não, vai ocorrer uma restrição, né, dentro dessa produção e venda de bens de consumo. Porque dentro do movimento socialista como um todo, o bem de consumo, né, não é um item essencial. Né? É muito mais um item supérfluo do que qualquer outra coisa. Tá? Não à toa, né, na época de faculdade eu fiz uma disciplina, uma matéria, e aí o meu professor da disciplina ele estava falando isso, né? Que em alguns locais era muito comum na União Soviética de que as geladeiras, né, dos apartamentos, quando era um prédio, que as geladeiras elas não ficassem na casa, no apartamento de cada pessoa. Que as geladeiras elas ficassem lá embaixo, né? Ou seja, no play do prédio, vamos dizer assim, que a gente conhece como play do prédio hoje. Por quê? Como as geladeiras elas não eram feitas para serem trocadas, né, constantemente, para não dar problemas, né, essas geladeiras elas eram feitas para durar 30, 40 anos. Né? Porque não é para você ficar comprando, trocando toda hora a geladeira. Então, ela era feita de um material que essa geladeira se tornava muito pesada. Né? E aí eu lembro que ele chegou a falar de 30 a 40 quilos uma geladeira. Né? Então, o que ele colocava, o que ele chegou a falava? Que se botasse as geladeiras, né, várias geladeiras, que eram extremamente pesadas, né, nos apartamentos, dependendo, né, e aí entra na questão de física, né, que eu não sei, não faço ideia de engenharia, né, esses prédios poderiam, inclusive, chegar a cair. Então, para evitar problemas desse tipo, colocava essas geladeiras, né, no play, e aí trancados, obviamente, essas coisas como um todo. Né? Mas, naquele momento ali, você está observando que o foco da União Soviética não era, né, esse interesse em bens de consumo, essas coisas como um todo. Não, era voltar para os serviços mais essenciais. E aí ele consegue atingir a meta dele que ele buscava. Né? Repara aí que está até na apostila de vocês, essa imagem do crescimento industrial registrado nos anos 30 na União Soviética. Ou seja, ele consegue desenvolver a economia da União Soviética muito bem. Só que, né, isso é no campo econômico. O governo do Stalin ele é muito conhecido também pela questão política. Né? Apontam há muitas denúncias, né, na área da história, essas coisas como um todo, né, de que o governo do Stalin ele era marcado por várias denúncias de autoritarismo e perseguição a minorias políticas, religiosas, étnicas, né, e por aí vai. Né? No governo dele, ficou conhecido, e aí quem está jogando, né, o Warzone, né, no videogame, no computador, o que quer que seja, né, sabe que nesse jogo tem um momento, né, quando você é derrotado pela primeira vez, né, tem lá o Gulag. Né? E aí eu comecei a jogar também, mas eu sou muito ruim nisso. Né? E aí assim que eu vi o nome Gulag, né, eu observei, né, eu achei muito engraçado. Por quê? O nome Gulag, tá, ele faz referência à época do stalinismo na União Soviética. Né? O Gulag eram campos de concentração, tá, onde se colocava que o Stalin mandava os seus inimigos políticos para lá. Né? Então, todos os inimigos políticos, né, ou nações que eram inimigas dentro de uma guerra e eram aprisionadas, falava-se que mandava, né,
o Stalin mandava lá para o Gulag, que era um campo de trabalho forçado. Né? E aí o Gulag, né, falar do Gulag faz com que muitas pessoas considerem, né, o stalinismo como um regime totalitário, assim como, né, falam, né, do nazismo, falam do fascismo. O grande ponto é que, e aí isso é importante da gente falar, porque a gente vai repetir isso na aula, né, quando a gente for falar. Nazismo não é comunismo, tá? Então, nazismo aqui e comunismo lá no outro canto. Um odeia o outro. Tem ideias totalmente distintas, tem ideias totalmente diferentes. Então, eu estou falando isso do Gulag porque muitas pessoas consideram, por conta dessas práticas de autoritarismo do Stalin, que ele era um governo totalitário, que ele era um governo autoritário. Porém, a gente não pode, tá? Não pode, de forma alguma, apontar que nazismo e comunismo são a mesma coisa. É um erro grosseiro disso acontecer, tá? E por que eu falo isso? Né? A própria Alemanha, né, onde aconteceu o nazismo, também fala isso, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então a gente vai falar algum momento de nazismo, né, e quando a gente falar, a gente vai deixar claro isso mais uma vez. Tá? Só que, além desses campos de concentração, a gente vai observar que o Stalin ele vai utilizar, né, dos meios de comunicação, né, para construir uma imagem de que a União Soviética ela estava entrando em desenvolvimento. Reparem só essa imagem que eu coloquei aí à direita para vocês. Tá? Essa imagem que eu coloquei à direita é o Stalin, né, e é conhecido como o Grande Timoneiro. Né? Então, quem estava, né, guiando a União Soviética em direção ao desenvolvimento, em direção, né, se tornar uma grande nação, era o Stalin. Então, ele construiu uma imagem, né, justamente para ser a grande liderança, o grande nome de desenvolvimento da União Soviética como um todo. Se a gente for parar para pensar, né, a União Soviética ela vai se desenvolver sim, e vai se desenvolver muito bem, pelo menos nos momentos de início, né, do governo de Stalin. Só para a gente ter uma noção, lá por volta dos anos 30, tá, a União Soviética ela vai se tornar a terceira maior potência econômica do mundo. Tá? Então, assim, menos de 10 anos depois do Stalin subir ao poder, a União Soviética ela conseguiu se tornar a terceira maior nação econômica do mundo. Então, assim, ele conseguiu um momento, né, pelo menos inicial, de grande desenvolvimento da União Soviética. Então, ele fez um modelo na qual ele necessitava de uma intensa participação da sociedade. Porém, tá, a gente vai observar que durante os anos 30 vai ocorrer a Segunda Guerra Mundial. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai observar que vai haver uma manutenção do Stalin ao poder até o momento que ele vai morrer em 53 ou 54, agora não está vindo aqui. Acho que foi 53 que ele morreu. Tá? Porém, esses períodos finais do governo do Stalin, a gente vai falar mais para frente. Até aqui, esses pontos, deu para entender, gente? Que a gente tinha para falar? Então, sobre... Não, tranquilo. Tá? Beleza, deu para entender isso aqui, gente? Tá? Era isso que a gente tinha para falar, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Façam os exercícios de vocês que eu passei, tá bom? E aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vou jogar essa aula agora lá no YouTube, tá bom, gente? Um abraço para todo mundo, se cuidem, tá? Se protejam aí. Nos vemos na semana que vem. Valeu, gente!